Olá, meu nome é Daniela Teles e hoje eu vou te ajudar a entender por que você não está vendendo. Essa aula é super rápida, super simples e dinâmica. Dessa aula você vai sair com respostas que vão te ajudar a aumentar as suas vendas. Ou eu não me chamo Daniela Teles. Antes de começar, eu já queria te pedir para pegar o seu bloco de notas, ou bloco de notas de celular, ou bloquinho mesmo de anotações, porque você vai ter algumas coisinhas para anotar, mas é jogo rápido, não quero fazer você perder tempo aqui, então bora pra aula. Organizar a criação de conteúdo é o primeiro passo que você tem que dar se você quer ter resultado no digital. Não adianta nada você ter ideias fantásticas, você ter um conhecimento fantástico, se você não consegue classificar isso em conteúdos. E produção de conteúdo parece fácil, mas não é. Então você precisa de processos. Primeiro, a primeira coisa é ter um calendário editorial eficiente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é definir quantas postagens por semana você vai fazer, ou mensais, e aí você divide em semanas. E se você está começando e não tem essa noção, ou até mesmo tempo, eu sugiro que você faça no mínimo 3 postagens por semana, que é uma média boa ali, tanto para engajamento como para sua disponibilidade. Menos que isso eu não recomendo. E tem alguns horáriozinhos que vocês podem anotar, que são os horários que, independente do nicho, né, o ideal é você testar os horários, né, ver os horários que dão mais certo pra você. Só que você pode postar ao meio-dia, às 18 e às 20 horas, ou ao meio-dia, às 18 e às 21. Esses horários geralmente são muito bons. Outra coisa muito importante também é a ferramenta. Você precisa usar ferramentas que melhorem nessa produção de conteúdo. Esse negócio de ficar mandando as postagens em grupo de WhatsApp, só você com você mesmo, não é organizado. Esse negócio de, vou fazer um post sobre isso. E aí você nem lembra mais o que você tinha que fazer, que dia. Quando você não tem processo, você não tem uma execução boa. Então a ferramenta que eu indico bastante para vocês estarem utilizando é o Trello. Inclusive no guia da criação de conteúdo eu tenho um Trello completo já, todo montado. Mas eu vou colocar aqui do lado um exemplo do que vocês podem fazer ali que funciona bastante. Em uma lista em produção, para você entender o que você quer produzir de conteúdo, conteúdos concluídos e conteúdos para reaproveitar. São 3 listas essenciais para quem ainda não tem familiaridade com o Trello, mas quer começar a usar. Agora vamos falar dos tipos de conteúdo que mais vendem. Tem 3 tipos de conteúdo em particular que, principalmente se você é uma marca pessoal, você pode começar a fazer. O primeiro é um conteúdo técnico, que é um conteúdo onde você vai ensinar, você vai introduzir sobre o que você faz, para que outras pessoas consigam entender de que forma elas podem se desenvolver, ou pelo menos ter uma visão crítica sobre aquilo que você faz. O segundo tipo de conteúdo é o conteúdo sobre a marca, o conteúdo que vai falar dos seus valores, um conteúdo sobre você, um conteúdo que vai te posicionar e gerar autoridade para você dentro do mercado, e também familiarização. É um conteúdo que nem sempre ele precisa ser um conteúdo extremamente engessado, pode ser um conteúdo mais leve, mais descontraído, mas isso vai também dos seus arquétipos de marca, que é outra coisa que eu ensino também no guia, né? Tem o feed de cada arquétipo, é algo bem interessante mesmo, mas eu não tô aqui para ficar fazendo propaganda do guia, então se vocês quiserem saber, só entrar na página de vendas, que eu vou deixar aqui nas descrições. E o último conteúdo, mas já é mais ou menos importante, que faz um sucesso danado nas redes sociais, polêmico, conteúdo contra-intuitivo, que é um conteúdo onde você vai quebrar um padrão do seu mercado. Seja esse padrão um padrão tóxico, algo que você considera que precisa acabar e que você quer se posicionar sobre isso, ou até mesmo algo que as pessoas já estão de alguma forma saturadas. Então são aqueles conteúdos que quebram a expectativa do público, seja sobre um posicionamento em relação ao mercado, seja um posicionamento próprio seu, seja um assunto que você queira de fato abordar no seu perfil. O conteúdo contra-intuitivo, ele sempre vai chocar de certa forma, ou ele vai chocar pela abordagem, que depois você, ao longo do post, você vai desmistificando isso, ou é um conteúdo que vai chocar pelo seu posicionamento, mas aí você sustenta também, porque, né, e vamos ter limites, porque não é um tipo de conteúdo para estar fazendo sempre. Outra coisa muito importante para ter sempre muitas ideias de conteúdo, que é o segundo tópico que a gente vai falar aqui, é não se fixar em conteúdos engessados. Agora vamos falar sobre
como criar um reservatório de ideias. A primeira coisa é você ter um banco de referências. Seja esse banco de referências os seus salvos do Instagram, seja pesquisas na web, você precisa de alguma forma ter aquilo ali com você para quando você dá aquele branco, quando você fica sem ideia para produzir conteúdo. Então, outra coisa muito importante dentro desse processo criativo também, porque muita gente acha que criatividade é ser, e criatividade, na verdade, não é sobre ser, é sobre aquilo que você desenvolve. Então, o que é muito interessante dentro disso? Você estar sempre lendo, sempre consumindo notícias, temas da atualidade. Outras coisas muito interessantes também é dentro da sua rotina, fazer exercício é muito importante, né? Consumir conteúdos de outros nichos também, fora do seu nicho, para que você possa pegar alguns hacks, algumas sacadas de abordagem de assuntos que você nunca viu na vida, mas que você falou, cara, nossa, a forma que essa pessoa colocou, eu que nem sou do nicho consegui entender. Você precisa pensar fora da caixa, pensar além do que você quer ensinar, porque muita gente cai no erro de produzir um conteúdo que na realidade já acaba virando conteúdo para o seu concorrente, não para o seu cliente, e isso é algo problemático. Outra coisa muito importante para eu falar aqui para vocês é que se vocês estão sem ideias, nossa, Dani, mas eu já faço tudo isso que você falou, mas eu ainda tenho dificuldade, não se preocupa, porque se você garantir o guia, você vai ter acesso a calendário de 30 dias de postagem, você vai ter acesso à aula de setup de conteúdos, onde eu ensino mesmo como montar uma estrutura quase que de brainstorming para ter ideias infinitas. Você vai ter acesso a banco de headlines, enfim, muitos materiais que eu nem conseguiria falar aqui no vídeo. Na aula, né? Hoje você aprendeu um pouquinho sobre organização de conteúdo e criatividade, os tipos de conteúdo também. É óbvio que eu não consigo explicar tudo isso em uma aula tão curta, mas como eu já falei pra vocês, eu tenho diversos materiais no guia, mas uma coisa importante que eu tenho pra falar pra você, principalmente se você tá assistindo esse vídeo, essa aula entre setembro e outubro, é que esse produto ele passou por uma reestruturação. Antes era só o guia e agora eu também tenho algumas aulas. Então, ele ainda tá custando R$197 até final de outubro. Porém, ele vai passar a custar R$297. Se você tá vendo esse vídeo depois desse período, não precisa se preocupar, porque o custo-benefício desse produto é muito bom, mas se você tá vendo entre setembro e outubro, melhor ainda, porque o valor fixado, quando já tiver subido todos os módulos e todas as aulas, que vão sair um módulo por semana, vai custar R$497. Então, um produto de valor de R$497 saindo por R$197, se você não comprar, eu lamento, mas você vai se arrepender. Então, eu vou postar mais aulas gratuitas, tá, gente? A minha intenção aqui não é apenas fazer um merchanzinho do guia, mas é óbvio que eu vou fazer, que eu não sou boba nem nada. Inclusive, eu ensino vocês sobre postar pra vender no guia. Mas é isso, essa foi a aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo e deixa nos comentários outros temas que vocês querem por aqui nas aulas gratuitas, porque vem muito mais de onde saiu essa aula aqui. Beijo, não esquece de olhar os links da descrição, não esquece de se inscrever no canal e é isso.